todos, eu sou a Cláudia, sejam muito bem-vindos aqui ao canal. Hoje eu trago-vos um dos meus bolos preferidos. É um bolo fresco e eu quis trazer-vos antes que acabe esta época dos morangos. Quer dizer, a época dos morangos até já acabou, mas ainda vamos encontrando à venda com alguma facilidade e por isso eu não quis mesmo deixar de vos trazer esta receita. Até porque é uma receita que, sei lá, este ano estamos todos assim um bocadinho algo emotivos por causa do falecimento da Rainha de Inglaterra, não é? Porque eu acho que nós já nos tínhamos habituado todos àquela figura e então é um bolo inglês que não pode faltar no chá das 5. Não é uma sanduíche elizabethiana, mas sim uma sanduíche vitoriana. Vamos aprender? Vamos então fazer o nosso Victoria Sponge e para isso vamos começar por falar aqui nas formas e também no forno. Vocês estão aqui a ver esta quantidade toda de formas, não precisam ter tudo isto, eu só acho que facilita o trabalho. Para a vossa referência, eu estou a usar formas de 18 cm de diâmetro e estas formas têm um papel vegetal aqui no fundo, mas como vocês podem ver, elas não estão untadas nada, estão sequinhas. Eu gosto de pôr o papel vegetal no fundo porque, na verdade, eu acho que não só ajuda a desenformar, mas como a base do bolo também fica com um acabamento mais bonito. O que é que acontece? Este bolo é um bolo esponja, não é? E um bolo esponja é uma espécie de um pão de ló. E o que é que acontece? O pão de ló é aquele bolo que nós normalmente vemos assim um bocado murcho, não é? Quando ele sai do forno ele tem aquela tendência a murchar. Porquê? Porque o bolo é um bolo muito fofo e ele não tem estrutura para se aguentar assim completamente direitinho se nós o desenformarmos logo, não é? Porque ele vai abater sobre o seu peso. Então, o que é que acontece? Quando estamos a fazer pães de ló e queremos que eles fiquem assim bem direitinhos, quando estamos a fazer para aqueles bolos que queremos rechear, como é o caso deste, nós não devemos untar as formas. Estas formas não estão untadas, vocês podem ver, estão completamente secas, têm apenas o papel vegetal no fundo e garanto-vos que ele vai desenformar perfeitamente. Porque nós no final vamos ter que o deixar arrefecer dentro da forma e só quando o bolo estiver frio é que ele já vai estar com uma estrutura mais firme, porque já não vai estar tão úmido com o calor, não é? Que ele traz de dentro do forno e nessa altura já vai ser possível desenformá-lo e ele já vai ficar muito mais direitinho, não vai abater, garanto-vos, e não vai pegar às formas, não se preocupem, tá bem? Bom, entretanto, como esta massa não demora assim muito tempo a fazer, vocês vão logo ligar o vosso forno nos 180 graus, que é para ele ir aquecendo, que é o tempo de fazer a massa. Agora, vocês de facto estão aqui a ver 4 formas, voltando aqui à questão das formas, isto não é necessário serem 4, eu só acho que isto facilita realmente o trabalho, porque assim escusamos de estar a serrar o bolo. Vocês podem fazer numa forma maior e serrar o bolo em 3, porque eu vou fazer com 3 camadas de recheio, mas vocês podem pôr só 2, por exemplo. E também podem fazer em 2 formas, por exemplo, e depois cortar cada bolo a meio, se não tiverem estas formas todas. Agora, assim facilita-me o trabalho, de facto, porque é só desenformar e não tenho que estar aqui a cortar nada e já tenho as minhas camadas prontas. Bom, agora vamos à massa. Ora, muito bem, eu já tenho aqui dentro da taça da palmeirinha, sim, porque esta é a palmeirinha, não sei se vocês também têm assim este hábito de dar nomes às vossas batedeiras, como é o meu caso. Se tiverem esse hábito, olhem, deixem nos comentários, eu vou adorar saber o nome das vossas batedeiras. Esta é a palmeirinha e dentro aqui da taça da palmeirinha eu já tenho 6 gemas de ovos. Não se preocupa que eu vou-vos deixar todos os ingredientes aí na descrição do vídeo, ok? Só para não estarmos aqui a perder tempo a enumerar todos os ingredientes, eu vou enumerando à medida que vou fazendo a receita e depois deixo-vos aí tudo escritinho na descrição. Não se preocupem que não vai faltar nada, ok? Portanto, aqui dentro da taça da minha batedeira, da palmeirinha, eu tenho então 6 gemas de ovos, porque vamos usar as gemas e as claras por separado. Vou começar por bater em velocidade média e depois vou aumentar um pouco a velocidade e quando as gemas começarem a ficar um pouco mais espumosas, eu vou adicionar 1,25 decilitro de água gelada. E é importante ser água gelada, porquê? Porque isso vai causar aqui uma reação com as gemas e vocês vão ver que assim que eu começar a deitar a água gelada aqui para dentro, enquanto estou a bater, as gemas vão crescer assim como que por magia, vão ficar muito mais fofas
E nessa altura eu vou então juntar aos poucos, sempre a bater, o açúcar em chuva, ok? E vamos assim desta forma obter uma massa bem fofa. Vamos lá! Olhem só para a leveza desta massa. Estão a ver quando ela está assim, com estas bolhas assim a arrebentar, está ótima no ponto. E agora vamos bater as claras em castelo. Eu já coloquei aqui na taça da batedeira as claras e vamos bater. Quando elas começarem a ficar espumosas, portanto as 6 claras que aqui temos, nós podemos juntar uma colher de chá de cremor tártaro. Isso é completamente opcional. O cremor tártaro serve apenas para dar mais estabilidade às claras, mas se não tiverem este ingrediente em casa, não precisam de pôr, é, como digo, completamente opcional, ok? Mas a altura em que o vamos pôr é quando começamos a bater e as claras começam a fazer assim aquela espuminha à volta. Juntamos então o cremor tártaro e deixamos bater até que elas fiquem bem firmes. Como vocês podem ver, as claras já estão a ficar espumosas, é então a altura de juntarmos o cremor tártaro. E eu estou a juntar, como disse, uma colher de chá, e atenção que é uma colher de chá destas medidoras, porque assim garantimos que temos mesmo uma colher de chá. Porque se formos usar uma colher daquelas que nós habitualmente chamamos uma colher de chá, que é isto que eu aqui tenho, imaginem, podemos encher mais, podemos encher menos, e assim não temos a medida certa. Desta forma, nós nivelamos com uma faca e assim temos a quantidade de cremor tártaro que precisamos. Vou aqui juntar às claras. E agora é deixar bater até estarem bem firmes. Já está, as claras estão perfeitas, estão batidas em castelo. Eu vou virar ao contrário para vocês verem que elas não caem, estão ótimas. E agora vamos envolver as claras e a farinha nesta massa fofa e maravilhosa que tem estado aqui à espera. A primeira coisa que vamos fazer é envolver a farinha. Eu já peneirei a farinha, mas eu gosto sempre de voltar a peneirar aqui para dentro, porque assim garanto que realmente não ficam grumos e o bolo vai ficar muito mais fofo, não vamos encontrar aqueles altos e baixos. A quantidade de farinha que nós estamos a pôr aqui dentro desta massa é de 170 gramas. E agora, vamos ver, ela já está a afundar. Agora, com movimentos circulares, de baixo para cima, aqui com a ajuda de um fouet ou de uma vara de arames, vamos então envolvendo, assim com cuidado, a farinha na mistura de gemas. Temos que fazer este movimento com alguma leveza, porque de contrário vamos ficar com aquela consistência maçuda, e é isso que nós queremos evitar, não é? Nós queremos manter à mesma esta consistência maravilhosa com que a massa está. Vão ver, eu vou fazendo assim porque vocês podem ver que a farinha ainda não está bem misturada e às vezes ficam pedaços de farinha dentro do nosso fouet e temos que ter algum cuidado com isso. Nesta altura, se vocês quiserem e gostarem, isto também é completamente opcional, podem pôr um pouco de pasta de baunilha. Eu vou pôr um bocadinho porque eu por mim punha baunilha em tudo. Eu acho que até quando estou a comer o almoço e o jantar eu quase que tenho vontade de comer, sei lá, peixe e carne com baunilha, gosto mesmo muito. Portanto, eu vou pôr um bocadinho, não muito, que é para o sabor da baunilha também não se sobrepor assim muito aos restantes ingredientes. Mas eu sou super fã de baunilha, portanto, comigo, sendo opcional, eu opto sempre por pôr. Mas como digo, não é preciso. Quando usarem baunilha, usem baunilha de boa qualidade, assim estas pastas concentradas. Tentem evitar aquelas artificiais, as vanilinas e essas coisas, porque realmente não é a mesma coisa, é muito mais químico. E agora, falta-nos então envolver as claras em castelo. Atenção que quando estão a fazer este bolo, de facto vocês precisam de uma taça grande, ok? Porque senão depois não vão conseguir misturar isto tudo, vão ter que estar a mudar de taça e depois se calhar perdem aqui alguma leveza ao mudar a massa de taça em taça. Assim, se fizerem logo numa grande,
mesmo que não tenham uma batedeira destas, se estiverem a usar as vossas batedeiras de mão, garantam que fazem numa taça grande, porque esta massa realmente ela é assim muito fofa e cresce bastante. E portanto precisamos de espaço. E agora, com os mesmos cuidados, vamos então envolver aqui as claras em castelo. De seguida, vamos deitar a massa nas formas e vamos então levar ao forno para cozer. Ora bem, cada forno é um forno, eu estou sempre a dizer isto, portanto vocês têm que conhecer o vosso. Isto eu diria que, bom, também tem a ver, lá está, com se vocês usarem mais formas ou menos formas, portanto se usarem só uma forma ou duas, isso significa que o bolo também vai demorar mais tempo a cozer, não é? Mas assim como eu estou a fazer, eu diria que se calhar aí nos 25 minutos nós vamos ter os bolos prontos. Mas façam o vosso teste do palito, já sabem, quanto a isso eu não posso dizer muito mais. É mesmo uma questão do forno de cada um e do número de formas que cada um está a utilizar. Atenção que vocês também não devem encher demasiado as vossas formas, porque depois o calor do forno tem dificuldade em chegar ali ao centro do bolo para cozer aquilo tudo como deve de ser. Portanto, eu acho que em havendo essa possibilidade, quando estamos a fazer bolos de camadas, como é o caso deste, se tiverem mais formas, utilizem. Vão ver? Olhem só que fofa que está esta massa, está maravilhosa, olhem só para isto. Vamos então colocar dentro das formas. E agora, para colocar dentro das formas, o que é que podemos fazer? Podemos pesar a massa. Porquê? Porque assim garantimos que as nossas camadas vão ficar ali todas com a mesma espessura e claro que o bolo depois fica muito mais bonito, está bem? Claro que vocês podem fazer a olho, se não tiverem paciência para estar a fazer isto, e depois também podem usar um nivelador para deixar as vossas camadas todas iguais. Mas eu gosto de usar esta técnica da pesagem porque assim garanto logo à partida que a massa que vai para dentro do forno, depois quando sai, vai estar toda com a mesma espessura, ok? Vamos então pôr nas formas. Então, com a ajuda aqui da minha espátula de borracha, eu vou pôr cerca de 200 gramas de massa aqui na forma. Vá, 220 mais ou menos. E depois, no final, vou ver se tenho mais massa para distribuir e distribuo depois, então, pelas formas, assim, irmamente, por assim dizer, ok? Garantam que põem a vossa balança no zero. Vamos pôr aqui outra vez 220. Isto também não é, se puserem mais 5 gramas, também a diferença não é por aí, não é? Mas agora imagina vocês terem uma camada com 200 e outra com 300, aí já vai fazer diferença. Pronto, eu já tenho aqui a massa nas formas, vou então pôr no forno. E agora, só para esclarecer, como é que eu sei que devo pôr 220 gramas de massa nas formas? Porque eu fiz as contas à quantidade ao peso dos ingredientes que utilizei e, portanto, vocês por aí já conseguem ter uma ideia aproximada, não é? Portanto, somam o açúcar com a farinha, com os ovos, sendo que eu estou a utilizar, porque eu uso sempre ovos M nas minhas receitas e um ovo M pesa à volta de 50 gramas, portanto, vocês somam isso tudo e depois dividem pelo número de formas que têm e assim conseguem o valor aproximado da massa que têm que colocar em cada uma, ok? Vamos então pôr no forno. Como vocês podem ver, eu já tiro os bolos do forno e coloquei-os aqui a arrefecer sobre uma grade. Esta grade tem uns pezinhos para que o ar circule aqui por baixo, ok? Porque nós não queremos justamente que os bolos continuem com aquela umidade que trazem do forno, com aquele calor, tá? Portanto, o objetivo é o ar circular aqui à volta e deixar os bolos arrefecer aqui dentro das formas, tal como eu vos disse. Só vamos desenformar em frios. E vamos deixá-los assim, viradinhos ao contrário. Não me enganei, é assim mesmo, porque vão ver que depois eles saem muito mais direitinhos e vão desenformar lindamente. Agora é só esperar. Enquanto os bolos arrefecem, eu já pus aqui a Palmirinha a trabalhar outra vez e está a fazer chantilly. Vocês vão pegar num pacote de natas
ou creme de leite, como também se diz no Brasil, e vão colocar dentro da taça da vossa batedeira, bater muito bem, juntamente com 2 colheres de sopa de açúcar em pó. Quando estiverem bem firmes, tiram e vão reservar, que é para depois então colocarmos entre as camadas do bolo. Portanto, já tenho então aqui o chantilly preparado. Uma dica, se vocês gostarem, eu pessoalmente gosto muito, por acaso hoje não tinha, não foi o que utilizei as natas pasteurizadas normais, mas eu gosto muito de utilizar aquelas frescas, sabem? Aquelas que nós encontramos nos corredores do frio, nos supermercados, porque têm um sabor assim bem mais intenso a natas, mas pronto, isso não é do agrado de toda a gente, façam com as que quiserem, mas eu acho que neste bolo resulta lindamente. Portanto, eu vou agora tirar aqui a taça com as natas, vou colocar isto para o lado e vamos aqui experimentar desenformar um dos nossos bolos, porque eu acho que ainda há aí alguns de vocês com algum receio que isto não funcione, mas funciona. Então, eu vou pegar aqui numa faquita afiada e vou com jeitinho passar aqui à volta de toda a forma, aqui entre a forma e o bolo. Assim, com jeitinho, que é para não destruir nada. E depois, com a ajuda do papel vegetal que nós temos no fundo da forma, realmente isto vai sair lindamente. Depois de vocês passarem assim a faca, assim de cima para baixo, depois deem assim uma voltinha. Estão a ver? Ao redor de toda a forma. E agora, vamos pô-lo em cima do prato porque vai ser a nossa primeira camada. Então vamos lá. Para os céticos que não acreditam que isto vai funcionar, ora, tomem lá. Estão a ver? Desenforma lindamente. Não é preciso cá untar a forma, nada disso. E vão pôr a vossa primeira camada aqui no centro do vosso prato de servir. E com jeitinho vão tirar então o papel vegetal. Eu não vou desenformar já os outros bolos, eu vou desenformando à medida que vou fazendo aqui as minhas camadas. Pronto, e agora vamos montar isto tudo. Portanto, para montar o nosso bolo, nós vamos precisar disto que temos aqui à nossa frente, o chantilly que já preparamos. Vamos também precisar, embora esta parte também seja opcional, mas eu pessoalmente gosto porque o bolo fica mais úmido e é melhor, de um pouco de calda de açúcar. Relativamente a esta calda de açúcar, eu não vou explicar aqui no vídeo em pormenor como é que isto se faz, porque eu tenho um short aqui no canal, vocês podem ver, que é sobre como fazer a calda de açúcar para umedecer os bolos, mas de qualquer forma eu explico-vos muito rapidamente. Para fazerem uma calda de açúcar, é uma calda assim leve, que é mesmo só para umedecer. Vocês colocam no fogão, por exemplo, sei lá, para 100 gramas de açúcar, vocês vão colocar o dobro da água, ou seja, vão colocar 200 gramas de água. E depois vão só mexer antes de colocar ao lume e não fazem mais nada, ou seja, não mexem mais na vossa calda até ela ferver o tempo necessário. E isso são 2 minutos a ferver assim bem. A partir do momento em que começa a ferver mesmo a sério, vocês deixam 2 minutos e depois tiram do lume e depois é só guardarem a vossa calda. Quando ela arrefecer, guardem no frigorífico, ela aguenta-se perfeitamente uma semana dentro do frigorífico e além disso podem aromatizar com aquilo que vocês mais gostarem. Neste caso, adivinhem, eu aromatizei com baunilha. Estão a ver? A cor dela tem baunilha. Pronto. Mas pronto, recapitulando, eu tenho um short aqui no canal sobre isto, portanto não nos vamos alongar muito mais. Vamos também precisar de 250 gramas de morangos, aproximadamente. Vocês deixam meia dúzia para depois decorarmos no final e cortam os outros às fatias. E também vamos precisar de açúcar em pó para polvilhar o bolo, e isto é QB. Ok? Pronto, vamos então àquilo que interessa. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é umedecer aqui o bolo. Vou colocar aqui um pouco de calda, assim, estão a ver? Não é preciso também porem muita calda, porque senão isto depois fica completamente espapassado, está bem? É só mesmo assim um toquezinho. Este bolo já é úmido por si, mas assim, com este toquezinho de calda vai ficar
mais úmido ainda, mais saboroso, mas não exagerem, está bem? Até porque depois também fica extremamente doce e não é nada boa ideia. Bom, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer 3 camadas de recheio, porque eu optei por fazer 4 bolos. Vocês aí em casa, tal como eu vos disse ao início, não precisam de fazer exatamente assim. Aliás, eu estou a usar formas de 18 cm, mas imaginem, vocês podem usar uma forma de 20, por exemplo, e fazer bolos um pouco maiores em termos de diâmetro e com menos altura, por exemplo, com esta quantidade de massa, não é? Isso é ao vosso gosto. Eu pessoalmente gosto destes bolos assim mais altos, acho que ficam bonitos, por isso eu vou fazer desta forma. Então, como eu vou ter 3 camadas de recheio, eu vou dividir aqui o meu chantilly mais ou menos em 3. Portanto, vou colocar aqui uma colherada e aqui com a ajuda da espátula vou espalhar. Vocês podem vir mesmo até aqui à pontinha, porque a ideia deste bolo também é nós vermos que ele tem chantilly aqui no meio, por isso podem trazer mesmo até aqui à ponta. Isto não é o Victoria Sponge, não é um daqueles bolos que têm que ficar assim muito perfeitos. Isto é um bolo até bastante simples, ok? Portanto não se preocupem assim muito em pôr isto tudo muito direitinho, muito bonito. Isto é de facto um dos bolos mais típicos em Inglaterra e é um dos famosos bolos do tea time britânico. E agora vamos colocar então aqui os morangos por cima. Coloquem assim os morangos na bordinha, estão a ver? Porque é giro ver que o bolo tem morangos por dentro. Aliás, a ideia é mesmo essa, não é questão de ser giro, é questão de se perceber que isto tem fatias de morango. Assim a toda a volta, com estas assim mais bonitinhas assim aqui, e depois as outras são assim aqui mais das pontinhas, coloquem assim aqui no meio, estão a ver? Pronto, agora vamos colocar outra camada de bolo por cima. Assim, entre camadas, eu pessoalmente gosto de colocar a parte do bolo que fica para cima, no forno, aqui contra o recheio, porque acho que depois esta parte aqui absorve melhor a calda, então eu faço isso. Portanto, é só colocar aqui por cima, sim, com um jeitinho só para garantir que isto fica assim tudo bem nivelado. E pronto, basicamente agora vou fazer exatamente a mesma coisa que fiz com as restantes camadas de bolo, ok? Então vá, agora vou então terminar essa parte e depois já vamos decorar o bolo no final. Agora eu vou colocar a última camada do bolo e o que é que eu vou fazer? Neste caso, como eu vou colocar algum açúcar em pó por cima, eu não quero que o açúcar em pó seja completamente absorvido nem pela calda, nem pelo bolo em si, portanto o que é que eu vou fazer? Esta parte tem uma crostazinha mais firme, então desta vez é esta que eu vou colocar para cima. Vou, no entanto, umedecer também esta camada aqui na parte de baixo, mas só assim ligeiramente, que é para não chegar mesmo ao topo do bolo, senão depois o açúcar em pó não adere tão bem. Assim. E agora vou finalizar então com esta camada virada ao contrário. Assim, estão a ver? Pronto, e agora vamos decorar o nosso bolito. Vamos então finalizar o nosso bolo decorando e, entretanto, eu quero aproveitar para pedir-vos que subscrevam o nosso canal, porque se vocês chegaram até aqui, tenho a certeza de que estão a gostar e que acham que vale a pena. Por isso, subscrever o canal ajuda-nos imenso a que eu possa continuar a trazer receitas assim bem saborosas para vocês todas as semanas, ok? Já agora deixem também um gosto neste vídeo e os vossos comentários, porque para mim é sempre muito construtivo perceber aquilo que vocês acharam das coisas que eu aqui faço para vocês, ok? Pronto, e então, posto isto, vamos decorar o nosso bolo. E vamos começar por polvilhá-lo com açúcar em pó. Porque ele tem assim um bolo com um ar assim mais, eu não quero dizer deslavado, mas é um bolo com um ar mais simples, não é? E o açúcar em pó vai logo dar aqui outra graça.
Estão a ver? É que colocando assim o açúcar em pó por cima desta parte que fica portanto, o topo do bolo, não é? No forno, ele não vai absorver tanto como se estivéssemos a fazer com o bolo virado ao contrário. Eu acho que fica mais bonito. Assim. E agora vamos colocar aqui os nossos morangos. Eu também tenho aqui algumas florzinhas de pasta de açúcar para decorar, mas isto também é completamente opcional, é só para lhe dar assim uma gracinha extra. Vocês também podem usar flores naturais se quiserem, mas se usarem flores naturais, tenham sempre em atenção que devem usar flores comestíveis e flores certificadas para colocar em cima dos bolos, está bem? Porque de contrário pode ser perigoso. Pronto, isto agora não tem muito que saber, é só dispor aqui alguns morangos assim empilhados em cima do bolo e vamos fazer o seguinte, vamos com a ajuda de um papel de cozinha secá-los, está bem? Porque eles já de si vão absorver aqui um pouco do açúcar e assim se estiverem sequinhos evitamos isso. Vou dispor mesmo alguns morangos aqui em cima só para enfeitar e agora vou colocar aqui umas florzinhas por cima, mas antes de colocar as florzinhas vou polvilhar os morangos com mais um pouco de açúcar e dispor então as minhas florzinhas. Pronto, e assim desta forma transformamos um bolo aparentemente mais simples num bolo com um aspecto mais apelativo. E agora o que vamos fazer é, com a ajuda de um pincel, tirar aqui estas migalhas inestéticas que temos aqui à volta do bolo, para depois então servirmos. Vamos limpar assim com cuidado toda a volta. E agora, aposto que vocês estão curiosos para saber como é que o bolo fica por dentro, certo? Eu já vou cortar, fiquem descansados, que não nos vamos embora sem vocês verem como é que isto fica lá por dentro. Estou mesmo ansiosa por saber se vocês depois vão experimentar esta receita e como é que vos correu. É um bolo que vocês devem guardar no frigorífico, porque ele gosta de frio, gosta de ser comido fresquinho e até porque tem o recheio de natas e, portanto, é lá que o devemos conservar, está bem? Vamos então, não digo à parte mais desejada, que eu acho que essa é comer, mas vamos à segunda parte mais desejada, que é ver como é que isto fica por dentro. Bom, chegou então a tão esperada hora de cortar e um conselho que eu vos dou é, quando estiverem a fazer bolos destes que são assim muito fofos, vocês têm que ter em conta que na altura de cortar devem usar uma faca de serra, porque de contrário, se vocês usarem uma faca normal, vão, por assim dizer, acachapar o bolo e assim não, vão serrar e o bolo vai continuar fofinho, lindo e maravilhoso. E agora vou explicar-vos aqui como é que se devem cortar bolos altos. Não vamos cortar isto assim às fatias, porque não dá jeito nenhum. Vocês arranjam aqui um prato, uma tabuazinha assim plana e vão então cortar desta forma. E vão usar aqui a tábua para amparar depois, estão a ver? Assim, desta maneira, a vossa fatia de bolo. Eu estou a serrar lentamente, que é para o bolo não perder a sua leveza, tal como eu vos disse. E agora, com jeitinho, vamos então tirar aqui a nossa fatia. Olhem só para isto! Que coisa maravilhosa, não é? Assim, desta forma, também, quando vocês forem servir o bolo, é muito mais fácil cortarem as fatias para os vossos convidados, estão a ver? Depois é só na tábua, partirem desta forma e assim têm fatias prontas a servir. É só colocar num prato e pronto, já está. E as outras vão fazer exatamente da mesma maneira. Cortam assim, colocam na vossa tabuazinha e depois partem para servir aos convidados. É desta forma que se partem bolos altos, porque é muito mais fácil do que estar a parti-los assim com aquelas fatias tradicionais. Vá. E pronto, é assim com esta visão maravilhosa do interior do Victoria Sponge, ou bolo Vitória, que eu hoje me despeço. Espero que vocês tenham gostado desta receita. Eu agora de seguida vou já comer uma fatia. Se vocês também quiserem comer uma, já sabem, têm que fazer a receita. E depois, lembrem-se, venham aqui contar-me como é que correu. Espero por vocês no próximo vídeo. Muitos beijinhos e até lá!